Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal feito para você, estudante. Desde já peço seu like, sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito, que é uma forma de você motivar meu trabalho e mostrar as relevâncias dos nossos conteúdos aqui para a plataforma, tá? Os conteúdos do canal de modo geral. Hoje mais um assunto para o nosso modo de filosofia, nosso quadro Filósofo da Vez. E hoje chegou o dia de falar sobre Herbert Marcuse. E Herbert Marcuse, ele nasceu no ano de 1898, na cidade de Berlim, Alemanha. E ele foi um filósofo que combinou marxismo com psicanálise. E tudo isso para criar uma crítica radical da sociedade capitalista. E esse princípio, né, de sociedade capitalista dentro do contexto ao qual ele conviveu, que é o contexto do pós-guerra e etc. E ele faleceu no ano de 1989 em Stamberg, Alemanha. Tá? E ele é entendido no meio acadêmico como o revisionista do marxismo. Foi o cara que ele fez uma releitura e uma reinterpretação e uma adaptação do marxismo, ou que ele poderia ainda propor para aquela sociedade. Para o marxista, viver no Ocidente no período imediato do pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, em muitos sentidos não era fácil. O capitalismo, longe de desmoronar, né, como se esperava, as teorias marxistas que o capitalismo ele entraria por si só em um colapso. Só que o capitalismo ele aparentava uma saúde autossustentável, né? E era uma época de quase pleno emprego, avanço tecnológico, consumo crescente. Então não tinha o capitalismo tinha muito fôlego ainda. E o tão sonhado colapso previsto por Marx, ele não dava sinais nenhum de que ele veria logo após a Segunda Guerra Mundial. A Revolução Comunista ou qualquer outra parecia distante, 1 milhão de quilômetros. Né? O marxismo, para permanecer crível, precisava de um novo impulso, uma nova direção para manter sua relevância na última parte do século, né? Dado o colapso dos países socialistas e principalmente o colapso do autoritarismo, que o seu ponto culminante vai ser o desfecho da Segunda Guerra Mundial, mostrando que aquele princípio socialista que foi adotado na Alemanha e na Itália, na China, no Japão, o imperialismo japonês, né? Se nós entendermos ele também como um comunista, então foram exemplos assim que estavam deixando o comunismo, o marxismo, com mais dúvidas do que certeza. E os seus últimos remanescentes foi a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental, melhor dizendo, e a China. Com seu livro Eros e Civilização, Herbert Marcuse pretendia fazer isso ao juntar e entremear marxismo e freudismo, de modo a desenvolver uma crítica radical da sociedade capitalista. Um dos pilares centrais das teorias freudianas sustenta que as energias libidinais dos seres humanos estão sujeitas ao princípio de realidade, pela qual são reprimidas conforme o interesse do instinto de autopreservação, e assim não é possível que os seres humanos passem o tempo todo fazendo sexo, pois também precisam se alimentar, precisam se vestir, precisam executar seus afazeres. Né? E Marcuse desenvolveu essa ideia para argumentar que o nível da repressão varia segundo as exigências de cada sociedade. E no capitalismo, que se baseia na exploração das classes, exige um princípio de desempenho, o qual exige repressão adicional,
exige o interesse esse interesse, né, da repressão adicional, ele parte da classe dominante. A repressão das energias libidinais vai além do que é necessário ao instinto de autopreservação, então por isso esse parâmetro ele não funciona dentro do capitalismo. De acordo com Marcuse, existiam boas razões para não acreditar que tal situação poderia chegar ao fim. O capitalismo, em virtude dos avanços tecnológicos ocasionados por seu princípio de desempenho, aboliu de fato a penúria econômica. Isso significa que já não havia mais qualquer necessidade de repressão excedente, o que, por turno, mantinha afastada a perspectiva de mudança social, isso de uma forma radical, né? Como o marxismo pregava. Marcuse acreditava que se a repressão excedente fosse eliminada, então a consequente liberação de energia libidinal resultaria em existência social e um indivíduo qualitativamente diferente. Porém, embora a mensagem de Eros e Civilização fosse essencialmente otimista, na época em que ele escreveu também Homem Unidimensional, isso em meados de 1960, ele se tornara muito mais pessimista a respeito das possibilidades de mudança social radical. Então, para entender, eu até indico que leiam essas duas obras para ter uma ideia do que é que ele queria propor com a teoria de Freud e a teoria marxista, com essa junção ao que poderia ser um novo modo operante para a sociedade. E não só aquela bipolaridade, né? De um lado os capitalistas, de outro lado os comunistas, que isso aí vai desencadear toda a Guerra Fria e tal. Então, por toda essa análise que Marcuse faz, ele mesmo com suas ideias e sem conseguir enxergar o fim do capitalismo, pela sua autorrenovação, né? Pelo seu desempenho, seu desenvolvimento e empenho, então ele mesmo se frustra e ele mesmo se torna o primeiro pessimista da sua própria teoria. E nessa obra, O Homem Unidimensional, Marcuse argumentava que a superabundância das sociedades capitalistas deixara a classe trabalhadora impotente pela produção de um edifício, né, entre aspas, e esse edifício seriam de falsas necessidades promovidas pela propaganda, que dominam o indivíduo e privam de suas verdadeiras escolhas, e essas escolhas que seriam as suas essencialidades, né? E nessa situação, o marxismo crítico permanece necessariamente abstrato. Os movimentos sociais por meio dos quais a mudança social poderia ser efetuada simplesmente, elas não existem. Se você acha loucura, se você acha um devaneio tudo isso, imagine a seguinte situação, uma situação que você mesmo já pode ter vivenciado isso em algum momento ou pode estar vivenciando agora. Quando você vai na rua resolver qualquer tipo de problema, mas você passa diante de uma loja e tem lá escrito promoção. Aquilo lhe chama atenção, você entra na loja, você compra o que o seu dinheiro pode comprar e quando você chega em casa, que você estende aquela roupa, aquele objeto ou o que for na cama que você comprou por causa daquele slogan promoção e você pergunta: eu comprei isso para quê? Só porque estava na promoção? Eu não necessito disso, mas mesmo assim você comprou. Embora as revoltas no final dos anos de 1960 tenham levado Marcuse a recuperar um pouco seu otimismo, é razoável concluir, fazendo uma retrospectiva, que o pessimismo de homem unidimensional era justificado, a Revolução Comunista, especialmente depois do colapso da União Soviética, parece mais distante do que nunca. Esse ponto, porém, afeta necessariamente qualquer avaliação do significado de Marcuse como filósofo, e o marxismo agora parece quase uma esquisitice histórica, e assim o resultado final foi a diminuição da importância das ideias de Marcuse. Isso por quê? Porque você já
pelo olhar anacrônico, tendemos ao erro de julgar o passado. Só que precisamos entender que Marcuse, quando ele cria essas teorias e essas possibilidades em suas obras, ele não tem a certeza que nós temos. Nós temos a certeza de um resultado que na época dele ainda não existia, ainda não havia, tá? Então por isso que o comunismo ele parece ser tão absurdo, mas na época de Marcuse era a realidade que existia, tá? E para finalizar, um trecho que eu acho muito interessante da sua obra, O Homem Unidimensional, onde ele diz: as pessoas reconhecem a si mesmas em seus artigos de consumo, elas descobrem as próprias almas em seus automóveis, seus aparelhos de som, suas casas de vários níveis, seus apetrechos de cozinha. Então, observe que um pensamento da década de 60, ele parece tão atual em 2022 quanto foi na época em que esse pensamento ele foi produzido. Então, o que a história nos mostra, o que a sociologia nos mostra e a filosofia, né, nos mostrou, é que o capitalismo, da forma que ele foi pensado e idealizado, ele se reinventa. Ele se reinventa. O grande colapso foi a crise de 1929, mas o próprio capitalismo ele se regenerou, né? Então, o tão sonhado colapso que Marx pensou para o capitalismo, que houve-se o início dele, uma tendência desse colapso em 1929, mas o capitalismo ele se regenerou, ele sobreviveu, resiste e persiste até os dias atuais e com certeza pelas próximas décadas o capitalismo ele ainda vai imperar. Turma, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Perguntas, dúvidas, sugestões, deixa aí nos comentários. Não se esquece de deixar seu like, não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar, né, os conteúdos do canal, seja você marxista, socialista, imperialista, e tantos istas por aí, mas entenda que conhecimento é poder e conhecimento ele precisa ser divulgado. Tá? Fiquem todos bem e até uma próxima.